Bem-vindos ao programa de Saúde e Medicina baseados em evidências do Centro Cochrane do Brasil, em São Paulo, que tem como objetivo mapear o conhecimento juntamente com 30 mil cientistas do mundo todo, de maneira imparcial. Nós estamos apresentando uma série de programas voltados para a integração dos conhecimentos do direito e da saúde no Brasil, com base nas melhores evidências científicas. E essa série de programas foi produzida num evento do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, no seu Instituto de Ensino e Pesquisa, e onde houve um fórum de diálogos do direito, de profissionais do direito de mais alto nível e do mais alto nível da saúde, com base nas evidências científicas de maior qualidade. Hoje vocês assistirão à apresentação do promotor Gilmar de Assis, que é promotor do Estado de Minas Gerais e presidente da Associação do Ministério Público em Defesa da Saúde. E vão assistir também uma apresentação da professora doutora Tânia Marcheva, que é procuradora do Ministério Público Federal e doutora na área de saúde baseada em evidências, e onde fez um trabalho muito bonito mostrando se há ou não uso de evidências nos nossos manicômios judiciários, não é? Então, ampliando com isso o uso da melhor ciência na tomada de decisão, integrando-se com as tomadas de decisão do direito e da saúde. Os interessados em fazer o curso, onde esse evento inaugurou um curso de ensino à distância de direito à saúde baseado em evidências, podem se comunicar conosco através do e-mail, do telefone que está aí ao pé do vídeo. Aproveita essas duas brilhantes apresentações e comunique-se conosco. Muito obrigado. Nos dias 17 e 18 de março, ocorreu em São Paulo o Congresso O Direito e a Saúde Baseada em Evidências, Diálogos. O evento foi promovido pelo Centro Cochrane do Brasil, sob a liderança de seu diretor-geral, Dr. Álvaro Najib Atala, que é também professor titular de Medicina Baseada em Evidências da Universidade Federal de São Paulo. Bem sobre a judicialização, sobre a saúde mental, sobre as políticas públicas de saúde, sobre a doutrina do direito, que discute o problema da saúde, e jurisprudências, vídeos, conferências, né, sobre o tema, estão depositadas nesse portal. A interface, então, aqui, o acesso às bases, já temos no nosso portal, então, o banco de dados aqui do Centro Cochrane do Brasil, e onde já temos acesso a essas informações. Além desse banco de dados, temos, veja, as bases dos dados disponíveis, que estão à disposição dos médicos, e nada impede que os profissionais do direito possam ter acesso e buscar suas informações. É a nossa prática, né? Falando aqui em termos práticos do nosso trabalho jurídico, dentro do nosso processo, nós buscamos informações. E o Ministério Público, inclusive, promove, né? Traz as informações e sai em frente e trazendo isso depositado no processo para o juiz. Não é? Então, estamos no século XXI, numa sociedade, não é? A sociedade tecnológica, uma sociedade que hoje os meios de comunicação, sociedade do conhecimento, não é? Então nós temos o acesso. É só saber fazer as leituras e fazer as interpretações, traduzir para a nossa linguagem e aplicar. Não é fácil interpretar, mas se aprende com a metodologia, fazendo a seleção, qual o estudo que tem a metodologia mais rigorosa, né? Dentro desses bancos de dados, nós já temos uma seleção, né? E as revisões sistemáticas, como o doutor Álvaro explicou, né? O colega Gilmar estava aqui ontem, viu a pirâmide que ele mostra, né? E as podemos. Por que nós recebemos sempre no nosso processo? É uma solicitação do especialista, né? Do médico, né? Só isso. E ninguém questiona. O Ministério Público não pede mais prova, o juiz também não é? E porque falta esse acesso. Tendo isso, você já pode
né? Então, aqui que ocorre a interface, a interdisciplinaridade, e isso vem dos cursos que se faz. Dá para se fazer isso com mais facilidade. Também encontrei, na FAPESP, que é uma revista, né, uma fundação aqui de São Paulo da pesquisa, que as revistas especializadas defendem o arquivamento de dados científicos para o público, né? Então, esses dados estão depositados nesses bancos que eu disponibilizei aqui para vocês. Agora, voltando aqui à questão legal, a tomada de decisão, tá? Onde se possa já trazer, com fundamentação jurídica, que é o nosso instrumento de trabalho, né? Do médico ao bisturi, o nosso é a lei, a Constituição e leis, né? A lei aqui alterou a Lei 12.401 de 2011, tá? Onde já está essa lei, que as melhores evidências científicas em saúde pública no SUS tem amparo legal. Então, estabelece a incorporação, a tecnologia. A Flávia, né, conhece bem esse trabalho, o doutor Álvaro conhece bem esse trabalho. Aliás, isso já é uma influência aqui do curso do doutor Álvaro, lá no Ministério da Saúde, né? O resultado é esse, positivo, parabéns, muito me orgulho de vocês que conseguiram isso, não é? Levar para a legislação essa mudança. Tá? As evidências científicas são muito bem explicadas, que o que nós temos que aprender, né, durante todo o curso, o que é eficácia, o que é acurácia, o que é efetividade, quando que ocorre a segurança. É uma questão de linguagem de um método. O nosso método no direito é um método, né, normativo, lógico, abstrato, especulativo, de interpretação, exegese, né? O método da medicina é científico, né, com inúmeras metodologias, né, com rigor metodológico que possa nos aproximar muito, não da absoluta certeza, como era no século XIX, né, que não se questionava a ciência. Aqui não, vai 95,2%, né, quando se chega num estudo, uma revisão sistemática randomizada. Isso é quase certeza. Claro que a certeza não existe. Nós vivemos numa sociedade das incertezas, né? Vivemos numa sociedade medicalizada, vivemos numa sociedade angustiada, né? E nós temos que buscar o melhor para minimizar, né, tudo isso. Tá? E a esperança é buscar essa aproximação, essa interface, se despir do seu conhecimento para buscar o conhecimento do outro. Se você não se despe do seu conhecimento, dificilmente você pode alcançar o do outro, e vice-versa, tanto do médico quanto do profissional do direito. É o que eu tinha a passar aqui brevemente para vocês. Muito obrigada. Obrigada, doutora Tânia. Gostaria de chamar, então, agora o doutor Gilmar de Assis, promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional dos Promotores de Justiça de Defesa da Saúde de Minas Gerais, presidente da ANPASA, Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde, e membro do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público. Passo a palavra. Para nós é uma grande honra também estarmos participando desse Fórum Nacional de Diálogos, Direito e Saúde baseado em evidência, cumprimentar a nossa presidente de mesa, nossa professora doutora Edna, minha amiga doutora Tânia, que muito nos honra e para nós é uma grande satisfação conhecê-la, fazer parte da nossa amizade pessoal e operacional institucional, cumprimentar os meus colegas do Ministério Público, sobretudo da ANPASA presentes, aqui o doutor Oswaldo, Marco Antônio, doutor Oswaldo, sou Procurador-Geral da República, o Marco Antônio do Paraná, Sueli, nossa colega lá do Ministério Público do Pará, estamos ali a Aline, o nosso presidente da COPED, doutor Alexandre Guedes, a Filomena, que esteve conosco ontem, Reinaldo Mapelli, Jair Bisol, que já também está aqui conosco, dizer que, para o Ministério Público, né, nós temos essa visão e temos procurado com muita transpiração a cada dia fazer com que haja uma rede de cooperação entre os sistemas,
sistema de saúde e sistema de justiça. E a gente se propõe a mostrar rapidamente, nesses 20 minutos, para os senhores e senhoras, cumprimentar também o doutor Álvaro, né, que, inclusive, nós queremos deixar um grande convite para o Centro Cochrane, professora Edith, se puder transmitir a ele, no sentido de integrar no que nós vamos apresentar aqui, num projeto que deixou de ser projeto, mas passou a ser integrado a um plano geral de atuação finalístico do Ministério Público de Minas Gerais, 2016-2017, nessa rede de cooperação. Nós entendemos, né, sobretudo, o perfil da demanda judicial, que hoje, de fato, o que tem se preponderado ainda nesse ciclo de pressão é a demanda individual em detrimento da demanda coletiva ou de uma demanda qualificada. Isso, para nós já temos essa visão, evidentemente, isso leva a uma morosidade, uma inefetividade sistêmica. Então, nós estamos propondo, sobretudo lá em Minas Gerais, a busca por uma efetividade mais sistêmica, através de uma rede de cooperação onde possam se comunicar, num ambiente de intersetorialidade, o sistema de saúde, o sistema de justiça, saindo de um pensamento linear do próprio sistema de justiça para um pensamento sistêmico, numa rede de cooperação que perpassa a lógica da multidisciplinariedade, intersetorialidade e interoperabilidade. Sobretudo por reconhecermos que esse sistema de saúde trata de uma temática de grave complexidade operacional, de grande desafio na sua lógica de planejamento e de gestão. Então, nós temos essa rede de cooperação lá em Minas, da mediação sanitária, da Câmara Técnica de Conciliação, que o desembargador Renato Dresch procura agora operacionalizar, o Comitê Executivo de Saúde do próprio CNJ lá em Minas Gerais, o Núcleo de Apoio Técnico e um novo projeto das nossas ouvidorias regionais do SUS, onde queremos construir as 77 ouvidorias regionais em face das 77 regiões de saúde, não num perfil apenas de auscultar, mas num perfil de também poder ter um papel mais resolutivo nas demandas de saúde, de modo que possa gradativamente substituir o que eu entendo equivocado, o Ministério Público, ou o sistema de justiça, Defensoria Pública, como porta ou como equipamento de saúde. Penso que a gestão deve resolver os seus problemas à medida do possível dentro da própria gestão. E aí eu queria falar um pouquinho da nossa mediação sanitária, de quem a gente tem o grande privilégio e a honra, do nosso colega Oswaldo, que presente, o Procurador-Geral da República, que escolheu para a sua tese, a sua dissertação de mestrado, toda essa investigação dos resultados, dos indicadores, dessa mediação sanitária lá em Minas, que órgãos participantes, o que tem atingido, se realmente tem mudado as realidades sanitárias ou de assistência de saúde lá em Minas Gerais. A nossa mediação foi criada como ação institucional em 2012 pelo Ministério Público, que hoje já não mais é o Ministério Público o seu dono, em razão, penso eu, da sua credibilidade, porque ela integra a participação numa lógica de rede de cooperação dos diversos atores, por entendermos que, dentro de um sistema único, posto na Constituição, todos os seus órgãos e atores devem conjugar ou convergir os seus esforços para decisões compartilhadas, coletivas, nesse processo de trabalho. Ontem mesmo, a nossa professora, Sueli Dalari, né, nos aguçava a nossa reflexão coletiva sobre o papel, o ator, quem deveria estar realmente decidindo na ponta as decisões pela incorporação, pelos processos de trabalho. Eu penso, e nós pensamos em Minas Gerais, que deve ser o sistema do qual não podem prescindir os diversos atores. Penso eu que não se faz saúde, por todas as suas nuances e princípios constitucionais, com exclusividade na caneta do gestor,
porque certamente perpassará a intersetorialidade da área social, da área jurídica. Da mesma forma, não se faz política de saúde pela caneta exclusiva do sistema de justiça. Eu acho que a interação compartilhada, democrática, em espaço, pelos diversos atores, sobretudo naquelas demandas que potencialmente já se mostram tensionadas ou propensas a um confronto, possamos estar lá de forma interiorizada, com muita transpiração, gastando sola de sapato, mas chamando todos os atores para a discussão de um problema causa, para que a gente possa sair do círculo vicioso do varejo das demandas individuais e induzindo, inclusive, na construção de um planejamento mais racional, mais otimizado, mais democrático dos problemas de saúde naquela região de saúde. Essa é a nossa mediação, que, como vocês, no Fórum Nacional, a gente também nós elegemos um tripé: direito, saúde e cidadania. Pensamos que essas três temáticas, ou essas três estratégias, podem e devem canalizar para a convergência de um diálogo permanente, construindo espaços democráticos que levem solução de problemas, composição de interesse, melhoria de serviço. E óbvio que isso resultaria numa atuação solidária, regionalizada, com impactos na redução da judicialização, ou, se ocorrente, como diz sempre o nosso professor Jair Bisol, nosso colega, uma judicialização estruturante, refletida e menos reflexiva, e que leva necessariamente a um planejamento regional e demandas coletivas. Essa é a nossa mediação sanitária. Ali nós temos a logo dos diversos órgãos signatários, participantes da estratégia, desde o setor técnico, né, dos profissionais de saúde, participam o Conselho Regional de Medicina, de Enfermagem, membro do Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa pela Comissão de Saúde, né, a Associação Mineira dos Municípios, a Comissão de Direito Sanitário da OAB, os gestores, o Conselho de Saúde, ou Controle Social, enfim, uma gama de atores que realmente são importantes nessa rede de cooperação para que nós possamos estar enfrentando em conjunto os problemas coletivos de saúde. Essa é a nossa van, já precisa ser trocada, em razão, já foram 83 reuniões de mediação sanitária realizadas em Minas Gerais desde a sua criação. E agora nós estamos aí, a reflexão e o convite ao Centro Cochrane. Nós entendemos, colegas, que é preciso fazer mais. Na linha que foi dito por vários que nos antecederam e reforçado agora pela professora e colega doutora Tânia, nós entendemos da necessidade de se evitar a judicialização a partir do pré-processo, a partir do fortalecimento com essas informações técnicas, doutora Tânia, aos órgãos Ministério Público e Defensoria Pública. Então, nós estamos não mais como projeto, já que foi aprovado pela nossa administração como proposta integrada a um plano geral de atuação. Nós estamos criando, ou pretendemos criar, através do cronograma, de um grande termo de cooperação técnica, de convite aos diversos atores, inclusive ao Centro Cochrane, a criação do NAT-PRÉ, que é o Núcleo de Apoio Técnico Sanitário Pré-Processual. Nós temos 77 regiões de saúde e 262 comarcas. O que pensamos é a construção ou a criação de 262 NAT-PRÉ, não oneroso, sem custo, porque nós haveremos de absorver, conforme a entrada do CONASEMES, que é o observador desse nosso projeto, do CONAS, que é o observador desse nosso projeto, do próprio Ministério da Saúde, que também integra como observador. Nós pretendemos, com o apoio dos próprios municípios, que já têm esses profissionais de saúde no exercício de alguma atividade pública de saúde no seu município, para que eles possam estar
participando desse NAT-PRÉ em apoio às demandas pré-processuais do Ministério Público e da Defensoria. Evidentemente que, em razão das próprias diferenças em Minas Gerais, das realidades e do conjunto de municípios, alguns deles, NAT-PRÉ, deverão funcionar durante os 30 dias durante o mês e outros, em razão da especificidade do município, bastante de uma semana. O importante é que criemos de forma absolutamente aproximada do promotor de justiça, do defensor público, esse equipamento institucional de NAT-PRÉ, para que ele possa estar refletindo as suas demandas administrativas e ainda não judicializadas junto a esse órgão. E a ideia e o convite que faremos ao Centro Cochrane é que, evidentemente, nós temos lá as diferentes regiões de saúde em Minas Gerais. Algumas delas com muitas dificuldades, inclusive, de acesso à informação. O que se espera é que esses NATs possam, à medida do possível, esse é o nosso convite, terem acesso ao banco de dados do Instituto Cochrane e, inclusive, ou numa segunda fase, até um nível de capacitação a cada um desses NATs, né, no interior de Minas Gerais, para que eles possam estar influenciando positivamente numa perspectiva de mostrar a evidência científica antes da judicialização ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Esse, então, seria o nosso NAT-PRÉ, né, de forma descentralizada, com convergência de diálogos, influenciando nos processos ou nos procedimentos investigatórios para qualificar o processo decisório. Porque a gente não imagina, né? Nós temos o nosso NAT judicial, que é muito bem-vindo, que precisa ser fortalecido, que precisa ser expandido, né? Que precisa ser melhorado. Mas eu penso que também é muito importante que nessa filtragem ou que nessa qualificação, antejudicialização, nós possamos influenciar positivamente o próprio processo decisório dos órgãos demandantes, Ministério Público e Defensoria Pública, com ações refletidas, que levem à redução da judicialização e, por que não, à indução ao próprio planejamento regional. Esse aqui a gente já fizemos um recorte, esse é o nosso projeto, né? Ele é constituído de 3 partes, eu só trouxe uma imagem para que os senhores possam perceber o objetivo geral, os objetivos específicos, e eu tenho certeza que vai ser um bom sucesso. Por quê? Porque com a divulgação do projeto, nós já estamos correndo contra o tempo, com a cronologia, porque vários dos nossos colegas promotores já estão nos apertando. Gilmar, quando é que vocês vão estar conosco na comarca para que nós possamos estar criando a estratégia do NAT-PRÉ? Evidentemente que o termo de cooperação técnica induzirá, inclusive com a participação da Associação Mineira do município, o COSEMES local, o Conselho Estadual de Saúde, a uma uniformização da estratégia, a partir de um decreto que a gente pretende fazer em forma de minuta com esses órgãos, para a criação do NAT-PRÉ pelo município ou conjunto de municípios que integram a comarca, modelos de formulários que deverão ser preenchidos, etc. E mais ainda, agora que vem o melhor, Tânia, obrigado, nós pretendemos criar o ENAT-PRÉ. E aí a Assembleia Legislativa tem se apresentado como uma boa parceira institucional, porque nós queremos que todas essas deliberações ou decisões de todos esses NAT vá para um banco de dados. Aí sim a indução ao planejamento regional e estadual de saúde, a partir da percepção dessas deliberações, desses posicionamentos, dos diversos NAT-PRÉ dentro desse sistema de monitoramento que eu chamo de ENAT. Então, aí eu apresento as vantagens dessa atuação em rede, porque facilita a compreensão da complexidade temática pelos órgãos integrantes dos sistemas, fomenta uma articulação institucional solidária, é importante porque retira ou permite o afastamento do promotor,
do procurador, do defensor, do seu gabinete, para estar num espaço compartilhado e democrático, discutindo políticas de saúde antes da sua judicialização, trazendo a sua visão institucional, promove a otimização dos recursos de forma de uma estruturação regionalizada, prioriza a atuação coletiva. Conseguimos, há 2 semanas já, uma decisão de nossa administração superior, a Corregedoria, numa recomendação voltada para os membros do Ministério Público, para que nós possamos estar priorizando a atuação coletiva na área da saúde. Por entender que, nesse ciclo de persecução ou de perseguição às demandas individuais, pouco tempo nos sobra para pensarmos coletivamente e, mais ainda, numa lógica de rede de cooperação. Qualifica a fiscalização das irregularidades, fragilidades, deficiência e insuficiência do sistema de saúde. Assegura a autonomia administrativa com alocação de recursos orçamentários, oportuniza a elaboração de protocolos, gera impactos considerados na redução do acervo processual da Justiça, possibilita a discussão isenta da entrada de procedimentos, medicamentos, produtos e insumos na rede SUS, fomenta a redução das desigualdades sociais regionais. Por que eu acredito na rede de cooperação? Vou dar só um exemplo de um problema que nós estamos vivenciando e vencendo etapas da semana, na lógica da mediação sanitária. Em razão do cenário da retração econômica, um grande município da região metropolitana de Belo Horizonte, Betim, soltou um decreto, ou publicou um decreto de calamidade financeira, sobretudo pela queda brusca do seu ICMS Fiat, né, que era a grande manutenora desses recursos tributários, sobretudo de ICMS. E aí houve uma decisão de fechamento de uma maternidade, de 2 UPAs e de 8 unidades básicas de saúde, que refletem 22 equipes de saúde da família. Uma comoção e que, tecnicamente, os números financeiros, de fato, em tese, justificam esse fechamento. Mas nós somos promotores de sistema que defende a saúde, na sua lógica da expansão e na sua lógica de ações continuadas. Então, na rede de cooperação, com 10 deputados, com CRM, profissionais de saúde, Ministério Público, Conselho, SES, Ministério de Saúde, achamos uma composição já suspendendo a decisão de fechamento e agora uma conjugação de esforços, não apenas institucional, mas também financeiro, para a manutenção da abertura dessas unidades de saúde. Inclusive com o Estado entrando no hospital regional numa lógica de gestão compartilhada. Então, o Estado e o município vão fazer a gestão compartilhada desse equipamento hospitalar regional para indução e melhoramento dos processos. É isso que a mediação sanitária, através da rede de cooperação, tem alcançado em Minas Gerais. Concluindo, deixo para reflexão a lição de Paulo Freire, que é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. E aí é o que está sendo feito hoje aqui, por esse Fórum Nacional, a quem a gente se sente honrado e parabeniza pela sua organização. Muito obrigado.